Você está no canal Um Ponto de Vista com Oswaldo Condé. E nós vamos falar hoje sobre mitologia, contos de fadas e religião. Oswaldo, o que é mito? O mito não é, como a maioria das pessoas imagina, uma coisa fantasiosa, uma história da carochinha, uma coisa para, como se diz em inglês, ver. O mito é uma informação arquetípica. Arquétipo quer dizer marcas antigas. Existe um repositório universal de informações. Essas informações são consideradas arquetípicas. A mitologia, que era a antiga religião dos gregos, dos romanos, dos indianos, dos chineses, né? A mitologia provém desse repertório arquetípico. Com o passar do tempo, os mitos foram institucionalizados como religiões. Então, hoje em dia se fala, a religião dos gregos antigos era mitologia. Veja, nós falamos isso do ponto de vista moderno, mas para os gregos e para os romanos, a mitologia não era chamada de mitologia, era chamada de religião. Era a religião dos gregos e dos romanos. Com o passar do tempo, como dissemos, esses mitos foram institucionalizados, dando origem às religiões modernas. Isso pode ser claramente demonstrado pelo fato de que vários mitos estão presentes nas religiões modernas. Ora, aquilo que não foi parar desse repositório arquetípico mitológico nas religiões institucionalizadas foi parar nos contos de fadas, nos chamados contos de fadas. Daí a similitude de histórias de contos de fadas com religiões. Quando você analisa, por exemplo, a história de Adão e Eva, que Eva apresentou para o seu marido a maçã que lhe foi dada pela serpente, e eles comeram da maçã e se viram nus, tomaram consciência de sua nudez e por causa disso foram expulsos do paraíso, essa história, similarmente, é contada pelos sumérios, onde aparece uma divindade chamada Ninti, a Senhora das Costelas, que vai curar um deus que comeu uma comeu uma árvore inteira do paraíso sumério-acadiano. Ao comer essa árvore que foi plantada por uma deusa, o deus adoece. Então, é criada uma deidade, uma divindade, uma semidivindade, chamada Ninti, a Senhora das Costelas, que vai curar esse deus, cujas dores principalmente se concentravam nas costelas. Ora, temos aí a base da história de Adão e Eva. Uma planta ou fruto proibido, que é devorado, que causa um problema e que a cura vem através de uma criatura que é chamada a Senhora das Costelas. Ora, Eva foi construída, foi criada a partir da costela de Adão. Por outro lado, temos que deixar bem claro que o povo judeu viajou muito, saiu de Ur, na Caldeia, atravessou toda a Península Arábica, praticamente, e veio parar na Palestina. Ficou um tempo na Palestina, depois foi parar no Egito, ficou 400 e tantos anos no Egito, voltou para a Palestina, depois foi em exílio para a Babilônia, depois voltou para a Palestina, e depois teve a diáspora. Ora, como é possível que o texto bíblico não tivesse mitos, não contivesse mitos dos povos aonde os judeus estiveram? Isso é literária, simbólica e historicamente impossível.
Então, o mito é uma narrativa de eventos que aconteceram antes da história escrita e de um senso do que está por vir. O mito é o fio que une o passado, o presente e o futuro. Mito é o que dá significado. Daí a sua importância. Quando nós perdemos o sentido dos mitos, dos símbolos, nós perdemos o significado. Como é possível viver sem significado? Não é possível. Obrigado.